João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade, amém, pode sentar em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há 2000 anos que Jesus Cristo foi crucificado. Há 2000 anos, alguns poucos ainda estão pregando o Evangelho. E há 2000 anos nós ainda encontramos pessoas cegas de Bíblia na mão. Ainda encontramos pessoas escravizadas e de Bíblia na mão. O livro que é a fonte de vida, de salvação, de libertação, embora muitos conduzindo esse livro ainda estão perecendo, porque a Bíblia como livro não funciona, mas a Bíblia como palavra de Deus, essa sim funciona. A Bíblia não é um livro para nós ficarmos analisando somente contexto histórico, mas para entendermos a interferência de Deus nessa história. Aí sim, como Deus organizou a história, né? Como Deus mostrou desde lá da estátua que mostrou a Nabucodonosor, deu a interpretação a Daniel, né? 4 reinos, ou seja, 4, aquilo que abrange toda a terra, não haverá mais reinos, só aqueles 4 mesmo. São aqueles 4 reinos que Deus permitiu ao homem, e naqueles 4 reinos, naqueles 4 domínios, vem tratando com o homem ao longo da história humana. Enfim, a história bíblica, ela mostra o seu valor quando nós detectamos a interferência de Deus na história. A história mostra que o Mar Vermelho abriu, mas se nós não discernirmos a interferência de Deus nessa história, não tem valor nenhum. Não tem valor para nós significativo a abertura do Mar Vermelho, a menos que nós possamos dizer que realmente foi o nosso Deus, como a Bíblia mostra, né? Embora muitos tentassem questionar, tiveram que cair por terra nos seus próprios questionamentos. Mas no tempo que nós estamos vivendo, com esta verdade tremenda, um livro selecionado por Deus ao longo da história de uma maneira tão gloriosa, ainda assim, no dia de hoje, ainda tem pessoas tomando aquilo que é profano e qualificando como santo. Então, eu particularmente, eu tenho uma gratidão a Deus muito grande, que é justamente de conhecer a verdade. O que é a verdade? A verdade está aqui, ó. É a palavra, a verdade é Jesus Cristo, a verdade é o verbo, a verdade é a revelação de Deus. Entender as dispensações, entender a maneira como Deus trata com o homem, isso é tremendo, isso é gloriosíssimo. Porque se nós não entendermos como Deus trata com o homem, estaremos sempre fora dos propósitos de Deus e nunca veremos a glória prometida na palavra. Hoje, por exemplo, as pessoas estão, apesar de terem Bíblia na mão, ainda estão oferecendo sacrifícios. Quem oferece sacrifício nos tempos de hoje está negando a própria palavra. Porque João Batista, em João 1,29, olha para Jesus e diz o quê? Eis Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem é o Cordeiro que foi oferecido? Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho, para que todo aquele que nele, o quê? Nele crê. A salvação é pela fé. Paulo diz, ó, pela graça sois salvos mediante a... Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Meu irmão, ainda tem pessoas nos nossos dias com Bíblia na mão, completamente cegas, como Jesus falou para aqueles fariseus, para aqueles escribas: vós sois condutores cegos, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E hoje nós estamos vendo pessoas, multidões sendo guiadas por cegos. E o pior, o mais estarrecedor, de Bíblia na mão.
O tempo dos sacrifícios, o tempo dos holocaustos, era o tempo da lei. A Bíblia chega ao ponto de dividir Antigo Testamento de Novo Testamento. Deus não deixou falha, deixou tudo perfeitinho. Jesus diz, olha, não cuideis que vim abrogar a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Ele cumpriu a lei. A salvação hoje é olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós vemos pessoas oferecendo grandes sacrifícios, simplesmente vemos que essas pessoas estão cegas, porque o teu sacrifício, o meu sacrifício, jamais será olhado diante dos olhos de Deus com bons olhos. Porque se eu creio no meu sacrifício, eu desprezei o que o próprio Deus deu, que foi o seu Filho, que ele amou o mundo e enviou para resgatar este mundo. Então, pela graça, sois salvos. Quantas pessoas nós vemos hoje enquadradas neste contexto de eu tenho que dar para Deus me devolver? Quantas pessoas estão enquadradas hoje no contexto de que não, eu vou botar Deus na parede? Tudo cego, ainda que estejam de Bíblia na mão, não estão a caminho do céu. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é tremendo. Meu irmão, a verdade não está espalhada sobre a terra. Não. A verdade você acha em lugares muito escondidinhos. A verdade não está derramada sobre a terra, não. De jeito nenhum. No milênio isso acontecerá. As águas, né, como as águas cobrem o mar, assim a glória de Deus será derramada sobre a terra no milênio, que muita gente nem sabe o que é milênio. Muita gente está há 10, 20 anos dentro da igreja, nem sabe que Cristo Jesus voltará a este mundo, implantará o seu reino milenar com sede em Jerusalém, reinando sobre toda a terra. Muita gente nem sabe disso. E você para e diz assim, quanto tempo você tem de igreja? Eu tenho 15 anos, não sabe isso? Mais um cego. Mas um cego, mas teu pastor nunca falou. Não, nunca falou nisso, é outro cego. É um cego guiando outro cego. Ambos cairão na cova, meu irmão. Conhecereis a verdade vos libertará. Poxa, você está esperando o arrebatamento da igreja? Está vendo sinais? Arrebatamento, o que é isso? Quantos anos você tem da igreja? 15 anos, nunca ouviu falar sobre isso? É mais um cego. A sociedade está cheia de cegos, de Bíblia na mão, né? Assim como tem os kardecistas que estão de Bíblia na mão pregando a reencarnação. Imagina, de Bíblia na mão pregando a reencarnação. Hoje nós temos pessoas dentro de igrejas que pensam que são evangélicas e eles também pensam que são evangélicos, exatamente de Bíblia na mão, completamente cegos. Por que pensam que são evangélicos? Porque, meu irmão, um evangélico é aquele primeiro que conhece o evangelho, depois vive e prega o evangelho e está disposto a morrer pelo evangelho, porque é isso que diz Apocalipse 12:11. Vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amamos a própria vida até a morte. Se não tem essa predisposição de ir até a morte por Cristo, ainda não é um evangélico como deveria ser. Então, o que nós estamos vendo são muitos cegos na sociedade de hoje. Falam de fé, você tem que bater o pé, você tem que crer. Crer em quê? Se a fé vem pelo ouvir pela pregação do evangelho. Se eles dentro dos templos nem pregam a palavra, o povo vai crer em quê? Esqueceram que Pedro disse, Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, as nossas atitudes têm que ser fundamentadas na palavra esquadrinhada, na palavra com entendimento. Hoje os cegos estão pegando o texto lá do tempo da lei, dos sacrifícios de Moisés, dos sacrifícios de Abraão, dos sacrifícios de Gideão, estão trazendo para o tempo da graça e estão levando um monte de gente para o abismo. É muito mercenarismo. É muita hipocrisia, é um bando de gente cega espiritualmente, mas muito esperto naturalmente, que sabem muito bem como... Quando eu paro só para dizer, Senhor, obrigado, porque eu conheci a verdade, não sou mais escravo, mas um dia já fui.
Um dia já fui, mas verdadeiramente conheci a verdade. A verdade dá uma libertação tremenda, meu irmão. Você não vê nenhuma algema cair da tua mão, você não vê nenhum grilhão cair do teu peitoral, mas você sente uma liberdade dentro do Espírito, como Paulo escreve, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Hoje eu não me acho filho de Deus, porque alguém fica dizendo na minha cabeça, você é um filho de Deus, você é um filho de Deus. Não, não preciso que ninguém diga. Há uma voz no nosso interior. E essa voz, meu irmão, fala mais alto que qualquer outra. Então, hoje, o que vemos dentro das igrejas? Vamos chamar de igreja por força da expressão. É a idolatria sendo tratada como algo santo. A idolatria dentro das igrejas que pensam que são evangélicas está sendo tratada como algo santo. Em Atos 4,12 diz que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele é o quê? O mediador entre nós e Deus. Ou seja, entre nós e Deus existe quem? Nessa revelação. O idólatra, óleo ungido que não sei da onde, de que mais? Palmilha que veio não sei da onde. Tudo idolatria. Você acha que alguém vai herdar o reino de Deus com essas coisas? Antes, essa raça de hipócritas dizia assim, olha lá os da seita romana, olha o que eles fazem, eles criam um boneco com as próprias mãos e depois ficam reverenciando, e agora não estão fazendo a mesma coisa? A raça de víboras estão fazendo a mesma coisa. Condutores cegos, mas muito espertos, guiando outros ao abismo. Né? Jesus Cristo, que pregou às margens do Jordão, mandou alguém pegar daquela água? Jesus Cristo, que pregou no Monte das Oliveiras, chamou aquilo de Terra Santa? Jesus Cristo, que estava a 1 quilômetro do Monte Sinai, mandou alguém subir aquilo? Mas nós conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou. Nós conhecemos uma verdade tremenda, inabalável, de um Deus que é Espírito e verdade. Irmão, é muito bom conhecer a verdade. Doa quem doer. De vez em quando alguns querem questionar, mas não tem como questionar, porque o poder da palavra é inquestionável. Não adianta. Né? Outros querem vincular. Eu encontrei um homem cego. Ele estava andando normalmente na rua, mas era cego. Ele disse assim, você não vê a obra tal? Você não vê? Aquele homem é um homem de fé. O líder daquela organização é um homem de fé. Porque olha o tamanho da igreja dele. Falei, estou caminhando com um cego do meu lado. Meu irmão, nunca vincule a obra de Deus a tamanho. Não faça isso de jeito nenhum. Porque senão Deus não teria feito aquela seleção com Gideão. Quantos compunham o exército de Gideão? 32 mil. Quantos Deus escolheu? 0,93. Nem 1%. Obra de Deus não é tamanho, meu irmão, porque Deus não precisa de multidão. Se Ele tem um fiel, com aquele um, Ele faz cair fogo do céu. Deus não precisa de multidão, Deus não precisa de quantidade. Se Deus precisasse de quantidade, Ele não falaria na qualidade, de que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus não disse, olha, eu vim buscar e salvar todo mundo, eu vim aqui mesmo, ó, vem, entra aí todos no reino, vinde, o reino é muito grande, cabe todo mundo, vem de qualquer jeito. Vem nada, meu irmão. Muitos são e poucos. A porta do céu é larga. Jesus disse que é o quê? E muitos passam por ela? Então, poucos passam por ela. Tem gente se iludindo demais. Eu estou na igreja, eu estou bem. Coitado, seria melhor se não estivesse na igreja. Porque pelo menos no lugar que ele está, que não é igreja, vai ficar sendo iludido, quem sabe, até o final da vida. Então, meu irmão, nunca a obra de Deus pode ser vinculada a tamanho. Que a obra cresce? Cresce, a obra cresce.
mas não necessariamente uma obra grande vai revelar a mão de Deus. Não. Tem terreiros de magia negra que são imensos, meu irmão. Terreiros de magia negra com 1.000, 1.500 pessoas. E Deus está ali? Não. Qual a maior organização que existe hoje sobre a terra? É a organização romana. Igreja Católica Apostólica Romana. É a maior. Não tem maior que essa. Ela é tão grande que nenhum reino subjugará esse. Apocalipse mostra a queda de Babilônia, simbolizando a Igreja Católica Apostólica Romana, mas mostra a queda dela pela mão do próprio Deus. Ninguém destrói essa organização que tem aí. Ela é a maior, ela é a mais bem estabelecida. Só o próprio Deus, lá com as taças, com as trombetas de Apocalipse, que descerá quando o anjo dá o brado. Caiu a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Tamanho é documento? Para Deus não. É grande. E como é que alguns querem dizer, aquela obra grande, tem rádio, tem TV, tem isso, tem aquilo. Deus está naquele lugar. Eu digo assim, arranca as vendas dos teus olhos, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Você vai ver que Deus não está em nada daquilo. Mas os corações humanos, meu irmão, têm uma facilidade de se iludir muito grande. Por isso lá, Jeremias 17,5 já vai dizer, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, mas bem-aventurado é o homem que confia e teme ao Senhor. Esse será como árvore junto a ribeiros. Então, os corações humanos parece que tem uma necessidade tão grande de pegar em alguma coisa, de adorar alguma coisa visível, que Deus acaba ficando totalmente em segundo plano, porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lá em Lucas 11, versículo 27 e 28, Jesus estava pregando no meio de uma multidão. Aí uma mulher no meio da multidão gritou assim, quando teve o impacto daquela palavra de Jesus, a mulher gritou assim, bem-aventurada aquela que te concebeu, e bem-aventurados os seios que te amamentaram. Jesus falou assim, cega, pode parar. O cego é por minha conta, né? Pode parar. Não, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Meu irmão, você é muito mais bem-aventurado que Maria, que gerou o próprio Cristo, Filho do Deus vivo. Se você ouve a palavra de Deus e a guarda. Depois confere lá em Lucas capítulo 11, verso 27 e 28. Mas as pessoas têm essa mania terrível de se deixar iludir pelas coisas, pelo natural, né? Agora mesmo, lá em Isaías 44:3, diz que derramarei água sobre o sedento, né? E rios sobre os ermos. Tem uma organização aqui pertinho da gente que pegou esse versículo e está fazendo sabe o quê? Distribuindo água ungida. Eles não entendem nada da palavra, eles são verdadeiramente cegos. O que significa água? Palavra, é claro, água significa a palavra, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não é água natural, não é água natural. É a ordem de Deus que está falando, haja isso, haja aquilo, e a execução do Espírito de Deus é o verbo em ação. Jesus disse, se alguém crê em mim, rios de águas vivas fluirão da onde? É rio de água viva? Não é rio, é a palavra, é símbolo. Então quando Deus está falando, derramarei água sobre o sedento, Ele está dizendo, revelarei a minha palavra àquele que tem fome e sede de justiça. Essa é a realidade. Aí pega o outro lá, distribuindo água ungida. Leve essa água para sua casa, que você vai ser um bem-aventurado. Só se for para esfriar um pouquinho as chamas do inferno. Que eu duvido que alguém entre no céu com água ungida ou qualquer coisa ungida. Durante 3 anos que Jesus esteve com o seu ministério, o que Ele nos deixou depois que Ele foi para o céu? Nem o manto de Jesus Deus não deixou ficar com os discípulos, meu irmão. Deus é tremendo.
Nem o manto de Jesus ficou na mão dos soldados romanos que lançaram sorte para não cair nada na mão do povo, para o povo não se tornar idólatra. Se bem que os judeus jamais aceitariam qualquer idolatria, aqueles ali que conviveram com Jesus, mas nem o manto de Jesus não ficou na mão dos discípulos. Então, meu irmão, o grande problema que nós estamos vivendo hoje é as pessoas pegarem o que é profano e terem como santo. De vez em quando me liga uns ou outros eu encontro na rua. Eu sou curto e simples na questão. Outro dia ligou uma dona. Eu tenho tudo que é envelope dentro da minha casa. Eu tenho tudo que é coisa. Olha, já está faltando espaço até para mim. O que eu faço com isso? Eu falei, pega tudo e joga no lixo. Deus não está nesse negócio. Ah, mas não vai ter maldição sobre a minha vida? Eu falei, há quanto tempo a senhora está indo na igreja? Há 5 anos. Eu falei, a senhora tem Bíblia? Tenho. Já leu o quê? Ah, nunca li. Eu falei, por isso que está sendo escravizada. É o que eu falo. Pessoas de Bíblia na mão sendo escravizadas. Meu irmão, se você valorizar o que Deus deixou sobre a face da terra, este livro da vida, o seu estatuto, você não vai ser escravizado por nada. As escamas vão cair dos teus olhos, você vai conhecer a verdade vai te libertar, e com essa liberdade, a graça do Espírito Santo vai vir sobre você, você vai entender tudo, porque a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas, e de ninguém é discernido. A palavra de Deus é viva, mais penetrante, penetra a divisão, juntas e medulas, e é apta para quê? Discernir as intenções, os pensamentos dos corações. É isto que eu tenho discernido. Uma maldade muito grande de supostos líderes, meu irmão. Uma maldade muito grande mesmo, uma maldade mercenária, uma maldade realmente indigna. Mas Paulo deixou profetizado agora, quem não conhece Bíblia, né? Paulo disse que lobos disfarçados de ovelhas entrariam no meio de quem? Do rebanho. Não é lá no mundo que Paulo está profetizando que os lobos devoradores disfarçados de ovelha iam estar no mundo, não. Ele diz, entraria no meio do rebanho e faria o quê? Não teria piedade. Meu irmão, é triste, é lastimável você ver hoje pessoas com a Bíblia, muitos a caminho do inferno e outros sendo escravizados terrivelmente de Bíblia na mão. A fonte de libertação está ali na mão da pessoa, mas ela prefere ser levada pelo que dizem. E quanta gente cega. Não, mas eu vi aquele camarada expulsando o demônio. Se Deus não tivesse na vida dele, o demônio não teria saído. Eu digo, estou falando com mais um cego. Romanos 7, 21. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então diz Jesus, eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Mas chegaram convictos, tinha expulsado o demônio, tinha profetizado, tinha curado o enfermo. Nenhum dos sinais, meu irmão, é garantia de salvação. Quem expulsa demônio não é homem algum, é a autoridade que há no nome de Jesus. Esse que expulsa demônio, porque está escrito que ao nome de Jesus, todo joelho e toda língua, que Jesus Cristo, acabou, está determinado no universo isso aí, meu irmão. Isso aí está determinado, não é glória nenhuma expulsar um demônio. Quem expulsa demônio não quer dizer que Deus esteja na vida dele, não, meu irmão. Porque o demônio sai na autoridade que há no nome de Jesus. Então, nós concluímos, estamos vivendo num mundo rodeado de cegos. Cegos mesmo, meu irmão, pessoas prestes a cair no abismo. Pessoas que não estão discernindo nada, não estão entendendo nenhuma das situações que está acontecendo na terra. Pessoas cegas esperando que se levante um governo para dar jeito na sociedade. Sempre que eu estou conversando com alguém que diz assim, não, tomara que entre um presidente evangélico no poder, porque antes que ele complete o pensamento eu já digo assim, estou conversando com mais um cego. Meu irmão,
presidente evangélico não vai fazer diferença de nada. A Bíblia mostra a sociedade em direção ao precipício, os degraus lá, os metais que compunham a estátua de Daniel, né? Primeiro ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro e por fim ferro misturado com barro. Aquilo ali está, dentre outras coisas, demonstrando o caráter da sociedade mundial, que se degeneraria de tal maneira, de ouro viraria barro. É o caráter do ser humano está naqueles reinos, naquele domínio. E Paulo diz lá para Timóteo, olha, haverá homens gananciosos, cobiçosos, amantes de si mesmo, avarentos. E as pessoas estão esperando sair um governo aí para dar jeito na sociedade. Meu irmão, você quer viver muito bem nessa sociedade? Esquece o governo, vai para a Bíblia, pega a promessa que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Acabou, você vai ser bem sucedido. Vai para o Salmo número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, será como árvore junto a ribeiros, dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer. Quer prosperar? Medita na palavra de dia e de noite, como diz o Salmo. Deus se alegra na prosperidade de quem? Não está escrito? Tem pessoas que não querem servir e querem prosperidade. E haja testemunho mentiroso. Haja testemunho mentiroso, como aqueles que nós já temos contado aqui, né? Camarada dá testemunho lá na televisão, todo mundo mostra os exames dele. Eu fui curado de AIDS, 1 mês depois está debaixo de 7 palmos, morreu de AIDS. Mas ninguém voltou lá na televisão para dizer. Ninguém voltou para dizer que aquele testemunho era mentiroso. Não, sabe como é, né? Então, meu irmão, nós vivemos nessa sociedade. Você precisa conhecer a verdade, para que a verdade te liberte. Amém? Então, valorize o que você tem, a Bíblia. Leia a Bíblia. Por falar nisso, você sabe que conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, é uma fonte de libertação, de conhecimento. Porque Oséias 4,6 diz o quê? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Né? E diz a Escritura, eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que? Do que os holocaustos. Né? Aí um desses mercenários na televisão estava falando, olha, esse negócio de ler Bíblia, estudar Bíblia, isso é besteira. Claro, imagina se o povo conhecesse Bíblia, se tanta besteira ia existir, ia conseguir se manter de pé nessa sociedade. Não ia, mas este é um conselho que eles dão, não precisa estudar Bíblia, o negócio é sacrificar. É isso que eles dizem. Sacrifica, meu irmão. Sacrifício já foi feito. Agora, para você conhecer de Deus, você tem que conhecer de Bíblia. Amém? Porque somente conhecendo a Bíblia, você vai conhecer os conceitos, os padrões de Deus para a sua vida. Aí você vai alcançar salvação, libertação e cura. Amém?